Bem, pessoal, vamos falar aqui alguns casos reais, né? Coisas que realmente aconteceram, notícias que foram divulgadas e como essas pessoas, empresas, elas lidaram com essas situações, tá? Eu vou falar aqui para vocês, mostrar alguns casos. Nessa primeira aqui eu vou mostrar o caso do Carrefour. Carrefour é uma rede de supermercados, né? Que, não sei se vocês lembram, em 2018, um segurança de uma unidade do Carrefour, ele acabou matando um cachorro, né, um cachorro vira-lata, que era conhecido ali do pessoal que frequentava o supermercado. Tinha até um nome chamado Manchinha lá. E através da câmera, uma gravação da câmera, foi visto que o segurança da rede Carrefour que matou o cachorro, né? Então esse vídeo gravado, ele tem uma repercussão gigantesca nas redes sociais e imediatamente houve uma revolta pública, né? O pessoal começou a se manifestar através das redes sociais, através de imprensa, de jornais, né? Vários comentários negativos da rede, falando em boicote, de não mais frequentar nenhuma rede e tal. E teve uma cobertura muito grande em relação à mídia, tá? E a empresa, ela demorou demais para se posicionar. E aí acabou agravando a crise. Então, por ela não se manifestar rapidamente, tomou uma proporção realmente indesejada e saiu do controle. Mesmo que tenha sido um terceirizado, né, um funcionário que fazia parte do quadro de funcionários ali era contratado, mas por estar prestando serviço à rede de supermercados, elas acabou levando também a culpa sobre a ação e também porque não se posicionou agravou. Então como é que o Carrefour lidou com essa situação? Ele acabou emitindo uma nota de reconhecimento, né, do incidente, até porque não tinha como negar que foi gravado, registrado por câmeras. A rede afastou o funcionário terceirizado e abriu uma investigação privada para que essas ações, né, ela colocou em nota que essas ações não voltassem a acontecer em nenhuma das unidades, né? A empresa também ela firmou um acordo com o Ministério Público e fez uma doação para o Fundo de Proteção Animal. Então, uma forma de se mostrar arrependido e também lidar com essa situação da questão animal, né? Justamente por ter feito, por ter sido ocasionado uma morte de um animal, ela fez essa doação para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. E, posteriormente, também ela fez uma série de iniciativas relacionadas à proteção animal, né? E também fez todo um novo tipo de treinamento e procedimento para como seguranças e funcionários lidarem com situações relacionadas a pet. Então, você vê que o não falar, o não se posicionar de forma imediata, acabou agravando a situação, mas mesmo assim a empresa, após o ocorrido, ela teve algumas práticas, ah, algumas atividades, né, que fizeram aí para a retomada do rumo e também da opinião pública relacionada à instituição, né, à empresa, tá? E aí a gente pode tirar algumas lições também, né? Como eu falei, a ausência dessa resposta ela foi fundamental para que essa crise ela se agravasse. A gente pode entender também que as crises de imagem ela pode assim surgir de não responsabilidade direta, mas também através de terceirizados ou pessoas que estão sobre o teu comando, né? Ou vamos supor que você trabalha para determinada empresa, você tem uma pequena loja e um funcionário causa alguma situação, faz um distrato, uma, uma tem ali o racismo, utiliza algum tipo de preconceito no atendimento de um cliente. Então, além da responsabilidade do funcionário individual, a tua loja, a tua imagem, pode estar agregada e também pode ocasionar um grande problema, uma grande perda para o nome, né, e a imagem da tua empresa, né, ou a sua que estiver atrelado, tá?
outra coisa, a reposição, você ganhar novamente a confiança das pessoas, da tua audiência, do teu público, de teus clientes, o que seja, ela exige realmente uma ação concreta, né? Ela exige uma transparência, exige que você mostre de fato que, que aconteceu uma mudança, tá? Então, ó, o segurança é responsabilizado pela morte, tá? E, essas mudanças, elas precisam ser públicas, elas precisam ser transparentes. Então, se você for tomar qualquer medida relacionada a uma crise, a uma gestão de crise, você tem que ter aí a transparência e colocar ela para rodar, né? Ela tem que aparecer, ela tem que ser transparente para que as pessoas vejam e identifiquem que você está tomando algum tipo de atitude, tá bom? Outro exemplo aqui, já deixei aberto aqui, não sei se vocês lembram também, em 2022, eu acho, meio de 2022, foi descoberto um grande rombo relacionado à gestão das lojas americanas, né? As lojas americanas, acho que vocês conhecem, todo mundo já viu, já passou por alguma loja dessa aqui, ou dentro do shopping, ou no centro, ou alguma coisa. Então é uma rede de lojas, uma rede de varejo muito conhecida aqui no Brasil, e ela teve uma crise gerada através da descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais. Isso aqui causou um problema muito grande relacionado à segurança jurídica e financeira da empresa diante dos sócios, diante dos investidores, porque a empresa americana, creio que seja uma empresa de capital aberto, né? Que é uma empresa que tem vários sócios, ações na Bolsa de Valores, e aí causou imediatamente uma grande perda no valor de mercado dessa empresa. Então, como ela é uma empresa de capital aberto, despencaram as ações, né? E uma instabilidade se instaurou ali, uma instabilidade chegou no mercado relacionado a ela. E outra, a crise não foi só interna, não foi só dentro da empresa, com esse rombo aqui, esse desvio de dinheiro, né? A Americana é uma empresa extremamente popular aqui no Brasil. E aí, esse dano relacionado à imagem da marca aqui, ela extrapolou e baixou realmente a credibilidade também dos consumidores, além dos acionistas, também dos consumidores. Então, o que foi que a Americana fez, né? Mudou-se a gestão, a diretoria, a responsável que pelos desvios e pelo encobrimento aqui do rombo foi afastada, e a Americanas, ela montou ali um comitê independente, contratou ali uma empresa terceirizada para poder apurar de fato, fazer uma auditoria, né? Por quê? Porque esse rombo foi provocado por agentes internos, por pessoas que trabalhavam dentro da gestão das lojas americanas. E para não haver nenhum tipo de envolvimento ou dúvida relacionada à, à execução dessa apuração, né, dessa análise, foi contratada uma auditoria externa. E foi aberto também alguns processos de governança, né, e comunicação de crise. A Americanas também ela teve que entrar com um pedido de recuperação judicial. Então, o que é isso? Quando a empresa, antes dela declarar falência, algumas empresas, principalmente empresas de capital aberto, elas podem entrar na justiça e pedir uma recuperação judicial para reorganizar esses negócios. Então, o próprio governo ela faz um investimento dentro da empresa, porque sabe que se fechar a empresa, o rombo e o prejuízo é muito maior do que fazer esse aporte para a empresa, né? E para poder fazer com que ela se reerga no mercado e retorne esse investimento que foi aplicado dentro da empresa de volta, tá? E aí eles divulgaram também, começaram a divulgar um cronograma de recuperação com todas as datas de pagamentos previstos que estariam dentro do empréstimo, fizeram todo um planejamento financeiro e orçamentário e deixaram isso de forma pública para quê? Para atrair novamente a confiança dos investidores, né? E para que as ações da empresa elas voltassem a subir, tá?
tá? Eles também colocaram um tipo de comunicação contínua. Então, relatórios, toda a parte de prestação de conta, ela tornou-se pública, né? E teve uma participação muito grande da imprensa. Então, se você colocar no Google aí sobre ações das lojas americanas ou então rombo nas lojas americanas, uma imagem, até trazer de volta uma imagem de recuperação, né? Aqui das lojas americanas, qual que é o exemplo aí, as lições que a gente tira? Então, crises de governança, o que é governança, pessoal? É essa gestão interna dentro de empresas, relacionamento e contabilidade da empresa. Elas afetam desde as pessoas que estão investindo no negócio até os consumidores também. Então, eu vou trazer das lojas americanas para como se fosse aquela nossa lojinha de roupa novamente. Se eu tenho dentro da minha loja eu não tenho uma transparência da qualidade, por exemplo, eu me proponho a vender uma loja, ou estou vendendo no Instagram ali roupas que eu falo que são roupas originais, que são roupas importadas e tal, e descobre que essas roupas, na verdade, estão vindo ali, é uma falsificação, eu estou vendendo a preço de original, estou fazendo a emissão de uma nota fiscal como se fosse um produto original, e esse produto ele está sendo fabricado de forma pirata, né? Não é uma roupa original. Automaticamente, a confiança das pessoas que compravam ou que pagaram pelo produto original na minha loja vai ficar abatido. Então, essa infraestrutura aí vai estar completamente abalada, a confiança dos meus compradores, dos meus clientes vai ficar abalado. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma ação rápida para poder gerar com essa crise e dizer que foi um determinado lote que veio prestar conta, mostrar que os recibos e notas fiscais de compra, tornar isso público dentro da minha empresa, né, das minhas redes sociais, pedir a participação de outros, enfim. Em menor escala, a gente tem também que levar uma lição do que aconteceu com as lojas americanas, que são cifras gigantescas, né, aí com 20 bilhões de reais, mas que a gente pode tirar essas lições também. Então, outra coisa que a gente vê é que mesmo empresas que são empresas grandes e consolidadas estão também vulneráveis à crise, né? Então, não é porque uma empresa é gigante que ela também não possa passar por dificuldade, por crise. Sim, os números e cifras são diferentes, mas pode acontecer, tá? E outra coisa também é que a reputação, né? Eu digo que a gente às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para criar uma boa reputação, mas no final das contas, basta um pequeno erro, uma pequena situação que pode gerar aí uma instabilidade dentro da tua empresa, dentro da confiança da tua audiência, e para recuperar isso novamente é bem complicado, tá? Outro caso aqui que eu vou trazer para vocês é o caso da Gabriela Pugliese. Vocês sabem quem que é a Gabriela Pugliese? A Gabriela Pugliese é uma digital influencer, né, de saúde, de atividade física, né? Ela se posiciona sempre relacionado a vários anos, na verdade, conteúdo de academia. Hoje ela faz conteúdos de mãe e tal, mas eu acompanhava essa carreira dela há alguns anos atrás, né? Há vários anos atrás, que ela fala sobre saúde, bem-estar. E aí o que que aconteceu? Ó, ela hoje tem 5 milhões de seguidores, né? Aí o que é que aconteceu? Durante a pandemia, ela fez uma festa, convidou um monte de gente e tal, e publicou nos stories na internet. Em meio à pandemia, né, que estava todo mundo com dificuldade de trabalhar, todo mundo sem poder sair de casa, todo mundo se prevenindo, se cuidando em casa, ela fez uma festa, publicou e com aglomeração de gente em casa, sem nenhum cuidado, todo mundo sem usar máscara, aquele negócio, então tava todo mundo morrendo aqui no Brasil e tal. Ela foi lá e fez uma festa e ainda publicou nas redes sociais, né? Por estar nas redes sociais e ser uma pessoa pública também, a repercussão foi imediata, né?
Então, ela chegou e foi muito criticada através de publicações, de tudo. Inclusive aqui, ó, tô vendo aqui que ela foi uma das primeiras brasileiras assim públicas a ter o Covid-19, né? Como foi que ela lidou com isso aqui? Então, ó, já tem aqui, ó, e pede desculpa quem se sentiu ofendido, mas não foi, ela não pediu desculpa pelo evento, né? Mas só por quem se sentiu ofendido. Depois desse pedido também, ela passou um tempo com o Instagram desativado, né? Por quê? Eu já falar aqui para vocês também que quando o Instagram ele está ativo, ele as pessoas que me seguem aqui, então eu tenho 5,6 milhões de seguidores. Se eu tiver uma determinada crise, as pessoas tendem a deixar de seguir. Só que quando eu desativo a minha rede social, as pessoas não podem deixar de seguir, elas não deixam de seguir. Por quê? Porque elas não encontram mais a minha rede. O nome do usuário ele fica fechado, fica bloqueado, e você não consegue deixar de seguir, entende? Então por isso que é muito comum quando uma pessoa passa por uma situação de crise, aí ele desativar as redes sociais. Eles ficam desativados até que aquela poeira baixe ali e ele retorne para com algum outro assunto, alguma coisa, ele reativa as redes, tá? Outra coisa, ela teve uma situação muito, porque como ela é muito patrocinada, né? Isso aqui foi faz tempo já, mas ela faz várias publicidades, ela tem patrocínio de várias marcas. E aí o que acontece? Durante o período da pandemia, que era quando a pessoa mais precisava, né? E está em casa, ela teve uma quebra de vários contratos, então ela perdeu vários patrocinadores, né? Por quê? Porque a reputação negativa, a repercussão negativa disso aqui foi muito alta, tá? Então, em momentos de crise, né, de crise pública, o público e os seguidores normalmente eles exigem um mínimo de coerência. Então, quando você torna-se uma pessoa pública, ah, você tem que acaba as tuas ações ela tem um impacto muito maior do que uma pessoa que não é conhecida, né? Por quê? Porque você está influenciando. Imagina, são 5 milhões, quase 6 milhões de pessoas aqui que seguem essa pessoa. Então, uma fala dela, ela tem um impacto muito grande, principalmente nessas pessoas aqui, né? No grupo de seguidores dela. Então, o poder de influência, imagina, se na pandemia ela está aqui e por ser pública ela dizer, não, vamos lá, vamos fazer festa, tá tudo ok. E o que é que ela quer passar por isso aqui, né? Então, quando eu tenho marcas e lojas e pessoas que têm influência, a gente tem que ter um cuidado maior na hora de estar fazendo essas publicações para que a influência não seja de forma negativa, tá? A mesma coisa, pessoal, Carlinhos Maia, eu acho que vocês conhecem também, né? Carlinhos Maia tem 36 milhões de seguidores, né? É muita gente que segue. E durante a pandemia também, mais ou menos igual a Gabriela Pugliese, ele fez também uma festa sem cuidados sanitários, sem grande preocupação em relação à situação da pandemia e publicou também nas redes sociais, né? Assim como a Gabriela Pugliese, o que aconteceu? Ele perdeu também uma grande quantidade de seguidores, perdeu contratos publicitários, né? E ele teve que lidar com essa situação através também da mídia, dando declarações e se posicionando de forma a, a, a dar uma resposta, né, de forma rápida sobre essa situação aqui. Então vamos lá, olha só, aqui tem alguns comentários relacionados assim da audiência que julgando aqui as ações do Carlinhos, né? Ó, gente, é uma pandemia, compreendo que estamos num período difícil há um ano, mas é exatamente por pessoas como o Carlinhos Maia que o Brasil atingiu essa quantidade de casos. Covid não é uma brincadeira, eu quase morri por conta disso, postou um internauta. E o outro aqui, ó, tem que ter coragem para defender Carlinhos Maia, escreveu mais um, alguém tem que parar o Carlinhos, que homem irresponsável. E assim vai, né?
Aqui, ó, o maior problema do Carlinhos não é fazer festinha, mas é que ele tem que entender que no momento que ele grava para o Instagram, ele é um influenciador e grava essas festinhas e influencia 1 milhão de pessoas. Então, é justamente aquilo que eu falei, né? Por ser um influencer, ele tem um papel de responsabilidade ativa muito maior do que uma pessoa que não é pública, né? E dando a resposta rápida para essa situação, com certeza a chance de você sair e se recuperar após uma crise é muito mais alta, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.